Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. No programa de hoje, no CDL Cast, contamos com a presença de duas pessoas especialistas na área de saúde. O médico Luiz Polon, médico ortopedista, especialista em coluna, cofundador do Núcleo Alma, que daqui a pouquinho vocês já vão saber o que é o Núcleo Alma, e Ingrid Polon, fisioterapeuta há 22 anos, com várias especialidades, e mestre em engenharia biomédica. No bate-papo de hoje, nós falaremos sobre assuntos que são muito importantes para todos nós que cuidamos ou pretendemos cuidar da nossa saúde. A gente vai falar um pouco sobre a tecnologia da biomecânica e como essa tecnologia está mudando a prevenção, o tratamento e a gestão em saúde. Então, para começar, eu começo falando com o Luiz. Luiz, a gente está vivendo um momento extraordinário, né? Qual brasileiro não é apaixonado por futebol e mais ainda numa Copa do Mundo, seleção brasileira, e a gente percebe muitas vezes reclama de jogadores que sofrem contusão e coisa e tal. E eu venho observando, a gente observa que cada vez é mais rápida a recuperação. Fala um pouco sobre isso e não esquece também de falar sobre o Núcleo Alma. O que é o Núcleo Alma? Legal. Como vai? Muito obrigado pela oportunidade em nome do Núcleo Alma. A gente fica muito feliz em poder ter um espaço para conversar um pouquinho sobre saúde, né? Acho que vale muito a pena aproveitar esse ambiente, esse momento de Copa do Mundo para a gente falar um pouco sobre isso. O Núcleo Alma vem de uma inquietude do momento da saúde em você ser protagonista da sua própria vida, né? Que médico eu seria se eu tivesse que depender de uma pessoa permanecer doente o tempo todo? Então, o Núcleo Alma é um acrônimo, ele significa o núcleo da assistência à livre medicina autônoma. O que eu quero dizer com isso? As pessoas são saudáveis e podem continuar sendo saudáveis se forem bem orientadas. A questão da autonomia, né? Exercer a livre medicina pela forma de autonomia, de você ser protagonista da sua própria saúde. Nasceu de uma inquietação de dois profissionais com alguma experiência de mercado, né? Tendo atuado em operadoras de planos de saúde, no mundo corporativo, com ortopedia ocupacional, que também é um segmento especializado de ortopedia, e essa empresa nasceu dessa indignação, né? E nada melhor do que falar desse clima de Copa do Mundo para a gente entender o que significa ser protagonista, né? A gente vê os atletas se machucando, se lesionando e se recuperando com mais velocidade. Então, assim, pode ter certeza que existe muita tecnologia nisso, né? Quer dizer, alguns laboratórios de biomecânica, os equipamentos de biomecânica mudaram a forma com que os atletas treinam. Eles treinavam de uma forma, hoje eles treinam de uma outra forma completamente diferente. E isso melhorou muito a performance e o desempenho deles, né? Beleza. Eu, antes até de seguir o nosso roteiro que nós já tínhamos pré-estabelecido, vou fazer uma pergunta para deixar um pouco mais claro, até para quem nos assiste. Quando a gente fala em biomecânica, é tão técnico esse nome que às vezes a gente não consegue entender o que de fato é. Principalmente eu estou fazendo essa pergunta justamente que é uma dúvida minha, né? Fala um pouco o que é essa tecnologia biomecânica. Perfeito. Imagine o seguinte, imagine que você está sentado aí nesse momento e você tem a sensação de que você está completamente parado. Mas isso não é uma verdade absoluta. Na verdade, você está executando pequenos micromovimentos de estabilização do seu tronco, né? Esses micromovimentos vão se prolongando ao longo do dia, e é quando a gente percebe que no final do dia, depois de você ter ficado muito tempo sentado, você tem um desconforto, uma dor, alguma inquietude, né?
O que é uma análise biomecânica? É a capacidade de um equipamento, na verdade, inicialmente é uma capacidade do indivíduo de estudar as formas com que um organismo do ser humano se comporta, seja numa posição estática, seja numa caminhada, num movimento. Então, nós passamos o dia nos movimentando sem perceber. Esse movimento pode ser uma corrida, uma jornada de grandes estresses, como, por exemplo, um jogo de futebol, mas pode ser um bate-papo como esse que a gente está tendo aqui. Antes, eu vou falar aqui muito da minha idade, mas a gente estudava isso em livros, né? Estudo da marcha, a gente chama, quer dizer, como que a pessoa anda. Você está com uma perna para cima, o que acontece com a outra quando uma está se movimentando? Quando a gente está aprendendo a caminhar, isso é difícil, depois parece que vira uma coisa automática. É que hoje a medicina, né, a fisioterapia, a especialidade da saúde, divide o corpo em pedaços. Então, essas especialidades, super especialidades, então um especialista em joelho, um especialista em coluna, um especialista em ombro, mas a gente tem que pensar que o corpo é um. Então, para você andar, você não depende só do seu pé, você depende do seu quadril, porque, né, que força você executa nesse grupo, nessa articulação. Então, essa é a biomecânica, é entender o que de fato esse indivíduo tem, né, músculo esquelético. Então, essa é a linha, né? E nessa linha, o que acontece? Quando nós entendemos que valeria a pena democratizar este equipamento, que como a gente está falando da Copa do Mundo, as pessoas começam a imaginar que é só em grandes clubes, em seleções, né? Nós ousamos trazer um equipamento dessa natureza para uma empresa como a nossa e colocar essa tecnologia à disposição de pessoas comuns, como eu, como você, né, que tem lá um desconforto ou até uma curiosidade se existe algum tipo de assimetria ou desequilíbrio. Essa pequena assimetria ou desequilíbrio, que passa muitas vezes de forma imperceptível, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, é a causa de lesões futuras. Então, respondendo de uma maneira bem informal, o estudo biomecânico deveria ser um estudo contínuo em todos nós. Quer dizer, nós deveríamos fazer isso como fazemos uma mamografia uma vez por ano, ou fazendo exames de próstata a partir de uma certa faixa etária. Quer dizer, a doutora sempre brinca que a gente tem o mês o outubro rosa, o novembro azul. Cadê o mês da biomecânica, né, para nós podermos fazer isso? Né? Então, a gente fala que lá na clínica os pacientes vão na dor. Eles não vão, deixa eu ver de fato se minha postura não está muito boa. Isso não é falado. Né? Então eles vão para lá quando uma dor insuportável nas costas, ou torcer o pé, ou nossa, não estou me sentindo, né, estou com dor que não melhora. Então, esses são os pacientes que vão. Mas se eles fizessem uma análise preventiva, que é a biomecânica, assim como a mamografia, você pode entender, olha, a sua musculatura do quadril está fraco. Se você continuar desta forma, a sua coluna vai doer. E aí não é a sua coluna que está doendo, é uma insuficiência naquele grupo muscular. Sim, perfeito. Eu entendi, assim, muito bem, e para mim ficou muito mais claro enxergar isso, porque se tu não cuida, consequências terão, né? Mas vamos seguir aqui, certamente vai ter muitos insights ainda para a gente conversar sobre isso. Como a gente já falou, a gente está vivendo um momento assim, único no Brasil. E aí eu faço essa pergunta para vocês. A gente já sabe o que é biomecânica, já sabe, né, como se comporta, mas como a biomecânica ela realmente pode ajudar a prevenir lesões? Óbvio, vocês já falaram, fazendo exames, né, pelo menos uma vez por ano. Mas, assim, se a gente agora entrar no micro do assunto, né? Beleza, eu descobri uma dor aqui, e daí? E aí esse é o grande desafio, né? Culturalmente, nós temos um modelo de saúde, isso não se aplica apenas ao Brasil, que ele é chamado modelo reativo, né? Como é um modelo reativo? É como você mencionou. Você tem um evento chamado dor, essa dor te engatilha, então é um gatilho para que você procure um serviço de saúde através de uma consulta.
essa consulta evolui para exames, este exame evolui para uma eventual consulta especializada, que evolui para um procedimento, que evolui para uma suposta cura daquele evento inicial, daquele gatilho, né? O que Que é a melhora dos sintomas. Que é a melhora dos sintomas. Não da causa. Então vamos dar um exemplo típico de uma dor nas costas, né? Você experimenta o gatilho da dor nas costas em algum momento do seu dia e você procura um ortopedista que te manda para um especialista em coluna, que te faz um exame de imagem. Através do que deu no resultado do exame de imagem, você trata ou faz uma infiltração, ou uma cirurgia, ou um tratamento conservador. Esse é o modelo reativo que todos conhecemos, né? O que nós propomos, o que o Núcleo Alma desafia o status quo, é um modelo preventivo. Como funciona? Então, você não espera o gatilho da dor, você se antecipa e faz um estudo biomecânico, ou minimamente, ao mínimo sinal, você faz um estudo biomecânico, ele vai analisar, entre outras circunstâncias, e isso é importante, ele vai descobrir coisas, situações no seu corpo que você não sabia que existiam. Sim. Isso é muito importante. Eu acho que é até um serviço de utilidade pública para que as pessoas comecem a refletir sobre isso. Por que eu preciso esperar a lanterna do farol do carro acender para eu ir lá fazer uma revisão? Por que eu não me antecipo nisso? Então, esse é o nosso dogma na empresa, se antecipar. Prevenir e tratar, prevenir e se antecipar é melhor do que diagnosticar e tratar. Sim, tem aquele velho ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. E aí, através desse estudo biomecânico, você consegue estratificar o seu risco, como se você fosse uma máquina, um carro, um automóvel, e você fosse submeter a um seguro. Olha, o seguro faz uma vistoria. E aí ele estratifica o tamanho do seu seguro, quanto ele custa. Vamos fazer um paralelo aqui na área da saúde. Se nós estamos sendo segurados por uma operadora de plano de saúde, um seguro, eu preciso conhecer o que é esta máquina, essa engrenagem chamada corpo humano. Então você estratifica este risco, inicia um eventual tratamento de algo que você nem sabia que existia, ou se existia, ele existia num sinistro de menor monta, falando esse paralelo entre seguro, e aí você monitora para que aquela lesão, aquela ocorrência não aconteça. Sim, foi o que a Ingrid falou, né? Às vezes a gente trata o problema, mas não trata a origem, né, a causa desse problema. E aí eu acho que isso é realmente... E se a gente para perceber, todas as áreas da saúde, nós brasileiros tratamos assim de uma forma muito negligente, né? A gente só vai no dentista se sente dor no dente, né? Durante muito tempo, essa tecnologia parecia exclusiva, né? Que tu falou lá no início de clubes de futebol, coisas que a gente enxergava pela TV, mas não tinha acesso. Como isso mudou? Por que isso mudou tanto, né? Só um ponto, não é só em grandes centros de atletas, né? O laboratório de biomecânica existe também em centros institucionais, né? De pacientes graves neurológicos, então grandes centros, né? Em São Paulo, em hospitais grandes, e instituições acadêmicas para artigo científico, para desenvolver. Então, ele nunca foi visto, né? Como é o que a gente faz na empresa, para pacientes normais como pacientes, né? Pessoas normais como nós. Que você torce o tornozelo, eu estou sempre torcendo meu pé. Por que você está torcendo seu pé? Então, o laboratório de biomecânica, né, quando falam de laboratório de biomecânica, é sempre visto em centros, né, de atletas, né, de alto rendimento, de instituições de pacientes graves, neurológicos, paralisia cerebral, então, sempre, nem sempre com viés cirúrgicos, né, então, por que você está fazendo um laboratório de biomecânica? Para melhorar a falta de mobilidade, de força, atividades diárias de um paciente, né, com algumas limitações,
ou instituições acadêmicas, artigo científico, vamos desenvolver um trabalho para isso, e usa o laboratório para isso. Na né? verdade, Não ele, para uma talvez, clínica. Sim, talvez ele fosse mais usado para tratar a causa, mas não esse trabalho que você se propõe de antecipar, né, de enxergar o antes. Seria isso? É isso, ó. Pensa o seguinte, eu vou te falar em números, tá? Nós iniciamos o nosso laboratório de biomecânica por nossa conta e risco em 2022, né? Em meados de 2022, segundo semestre de 2022. Só para você ter uma ideia de números, né? Nós estamos aí no meio do ano de 2026, são quase 4 anos. Nós fizemos 15 mil exames. 15 mil exames. Nós fazemos por volta de 300 a 350 atendimentos por dia na clínica. Né? São 12 a 15 exames por dia. Como a doutora falou, os laboratórios de biomecânica no mundo são ainda utilizados em 3 frentes, né? Como ela mesma mencionou. Mundo acadêmico, então, mundo acadêmico vamos num serviço institucional, produzir um trabalho científico, você vai pegar 10, 12, 15 pessoas, vai fazer um exame por dia e vai fazer um trabalho científico que é importante. Ou para crianças com problemas graves, doentes muito sequelados também. Né? Hospitais institucionais que cuidam desse tipo de paciente. Ou então para atletas de alto rendimento, que também você vai fazer poucas vezes. Nunca ninguém ousou democratizar e fazer isso para todo mundo. Por isso que a gente fez tantos exames. Desde 2022, 2023, a gente vem usando a inteligência artificial agregada aos processos de elaboração desses laudos. Porque, pensa, são equipamentos que você acopla no paciente, ele vai fazer uma marcha, ele vai fazer uma caminhada de 7, 8 metros, algumas vezes. Existem umas câmeras similares a essas que a gente tem aqui, mas são câmeras que captam movimentos, exclusivamente movimentos. E, além disso, você tem ainda mapeamento do nosso sistema nervoso central. Quer dizer, quando você anda, existe um processamento do equipamento que mostra tudo o que você está fazendo. Todos os comandos neurológicos para fazer com que a perna vá para frente, o braço vá para trás, o seu quadril vá para um lado ou para o outro. Então, os pequenos movimentos e as pequenas variações, que muitas vezes não são detectadas no dia a dia, aparecem no processamento. Uhum. Qual é a tecnologia que nós estamos utilizando? É uma tecnologia que alia o que o sistema processa com a inteligência artificial aprendendo o tempo todo com mais de 15 mil exames elaborados. Então, ninguém ousou pegar uma pessoa que tem um entorse de tornozelo, ele torceu o tornozelo porque a calçada de São Paulo está esburacada. Claro, né? Agora, será que ele torceu o tornozelo apenas porque a calçada está esburacada, ou ele já tinha torcido o tornozelo outras vezes e ele tem uma instabilidade crônica nesse tornozelo? Vira e mexe, ele torce o tornozelo. Você ouve muito isso. Nossa, vira e mexe, eu tenho uma dor nas costas, o meu pé vira e mexe, torce o meu joelho. Vamos colocar esse paciente para fazer uma avaliação biomecânica e entender por que torce tanto o tornozelo. Será que ele tem uma instabilidade que está no quadril, que está na coluna? Porque os mais desavisados, vamos dizer assim, a maioria, acaba tratando só do tornozelo. Vamos lá, faz um exame do tornozelo, faz um tratamento do tornozelo, fisioterapia específica do tornozelo. Ele melhora até o próximo evento. Perfeito. Isso diminui o número de sessões de fisioterapia. Então, aquelas sessões eternas que não melhoram, pacientes que saem, né, do trabalho para fazer a fisioterapia e não vê evolução nenhuma. Isso vem diminuindo. As operadoras de plano de saúde começaram a olhar para a nossa empresa de uma forma diferente. Então, assim, além disso, nós temos credenciamento com várias operadoras, né? Então, a avaliação biomecânica faz parte da avaliação da fisioterapia. Então, quando ele passa com um médico, né? Então, não é só, onde você dói? Então, é o entendimento de quem é você. Quem é você? Que tipo de energia você coloca para dentro? Então, isso faz parte da nossa consulta. O que você come, né? Que energia que você coloca para dentro, porque aquele músculo que você está fortalecendo na fisioterapia, né? Ele ganha realmente massa, ele consegue realmente se desenvolver. Como é o seu dia, seu trabalho, como é a sua ergonomia, o que você faz no seu dia, como é a sua saúde mental. Então, isso tudo faz parte do núcleo alma, né? Então, a biomecânica
é uma ponta, mas a gente trata lá quem é o indivíduo, quem é a pessoa. Então, é isso que a gente faz. Muito legal. Bom, para a gente encerrar esse bloco, eu estou fascinado, na verdade, porque eu nunca tive contato ou falando sobre esse tema e eu estou assim muito impressionado. E agora me fala, né? Porque a gente já falou, não é mais uma tecnologia. Ela, como tu falou, a palavra eu gostei muito, democratizou o acesso, né, a esse tipo de cuidado, vamos dizer assim, com a saúde. Então a gente já sabe que não é uma tecnologia que é só para o atleta. Tu falou que vocês têm convênios com várias operadoras e coisa e tal. Como vocês hoje, por exemplo, eu tenho um problema aqui no meu calcanhar, quando eu caminho dói, né? O que eu faria? Qual é o passo? Vamos dizer assim, qual o caminho? É particular? É convênio? Como eu chego na clínica de vocês, né? Por quais canais eu poderia chegar? Perfeito. O Núcleo Alma fica ali na Chácara Santo Antônio, no bairro ali, próximo de Santo Amaro. É uma empresa que está lá, apesar do nome a gente ter feito uma mudança do nome recente, está lá há 34 anos, então não é uma empresa nova. Hoje em dia, um CNPJ no Brasil, com 34 anos de idade, a gente precisa valorizar. E é por isso que ele tem essa robustez de contratos com operadores de plano de saúde. Mas como a gente está na casa do varejo aqui, né, vale também muito o fato de que pequenas empresas, pequenos negócios sofrem muito, sejam os proprietários das empresas, sejam os funcionários das empresas, com absenteísmo, com dificuldade, com tratamentos eternos, como a doutora colocou. Então, se você ter uma ideia, dados da Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas em algum momento da vida têm ou terão dor nas costas. Olha que dado absurdo, né? Então, quer dizer, se nós conseguíssemos antecipar esses processos de dor pós-sedentarismo, pós-atleta de final de semana que vai no domingo e fazer alguma coisa que não deveria fazer porque ele não tem estrutura biomecânica para isso, se nós conseguíssemos antecipar, colocar na cabeça das pessoas que um exame a um custo extremamente baixo, que tem cobertura por planos de saúde e segue aquilo, uma sugestão para que a gente formalize parcerias com a iniciativa privada e até com serviços públicos de antecipar esses processos para prevenir, nós economizaríamos muito lá na frente, seja pelo absenteísmo, seja pela não internação, seja pelo não procedimentos invasivos. Então, o Núcleo Alma trabalha dessa forma. A gente tem tratamentos particulares, a custos bastante convidativos, até porque os tratamentos são muito curtos, porque como a gente trata exatamente do que a pessoa tem, a pessoa aprende. E como eu disse no primeiro momento, Núcleo Alma, né? Assistência livre, medicina autônoma. O nosso foco é fazer com que a pessoa seja autônoma, protagonista da sua própria saúde, sob o ponto de vista músculo-esquelético. Então, convido a todos para conhecer, entrarem no nosso site, www.nucleoalma.com.br. Lá tem uma série de blogs informativos sobre todas as patologias nas quais você pode se antecipar através de uma análise biomecânica, inclusive com várias subespecialidades, né? Articulação temporomandibular, por exemplo. As pessoas não imaginam que você consiga fazer uma análise biomecânica da sua mordida, da sua forma de mastigar, né? Você sabe que esses procedimentos de bucomaxilo, né, hoje tem um viés grande, né, para cirurgias, alto custo. Você consegue analisar se você tem uma assimetria na forma de morder, na forma de mastigar um alimento, na forma de se alimentar. Tem tratamento para isso, tem a fisioterapia, né, da ATM. Então, você diagnosticando alguma alteração articular, muscular, você consegue tratar e melhorar a dor, né. Olha só como é incrível esse universo, vasto, né? Outro exemplo, né? Fisioterapia pélvica. Nossa, fisioterapia pélvica, o que isso tem a ver com laboratórios de biomecânica? Então,
gestantes, preparo gestacional, né? As nossas gestantes que estão aí querendo fazer Preparação de parto uma normal. preparação de parto normal, ou pessoas que tiveram problemas oncológicos, homens e mulheres, problemas no útero, problemas no ovário, problemas na próstata, você fazer um trabalho de assoalho pélvico, dos músculos da pelve, né? Tudo isso pode ser analisado por um laboratório de biomecânica, você reduz muito incontinência urinária, prostatismo e várias outras. Eu passaria aqui Olha que legal isso, né? falando um monte de coisas sobre Bom, isso. eu tenho certeza que, assim como eu, vocês estão fascinados com esse assunto. A gente está acabando esse primeiro bloco. Se não está inscrito no nosso canal, vai lá, clica no botão de inscrever-se e inscreva-se agora, para poder ter acesso a esses assuntos extraordinários que a gente traz aqui na Rádio TV CDL. Dá um joinha, tá gostando assim como eu? Já dá um joinha, dá um like aí, que isso vai ajudar o nosso canal a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. No segundo bloco, a gente vai continuar com esse assunto muito interessante. Então fique ligado. O próximo bloco promete. Olá, estamos de volta no segundo bloco desse bate-papo muito interessante com o Dr. Luiz e a doutora Ingrid. Não sabe quem é o doutor Luiz, quem é a doutora Ingrid? Volta lá. Pega o nosso primeiro bloco, conhece. A gente falou um assunto muito interessante que é sobre a biomecânica. E aí, volta para o segundo bloco para dar continuidade, porque é o que a gente vai fazer agora. Não deu o seu joinha? Dá agora. Dá lá um like, porque isso vai nos ajudar muito a trazer cada vez mais assuntos interessantes para vocês. E se ainda não está inscrito no nosso canal, clica agora, inscreva-se.